uma labirintopatia, né, verificada pelo Dix-Hallpike. Uhum. Aparentemente uma sarcopenia também, né? Sarcopenia. E essa escala de depressão eu não conheço, essa escala de depressão geriátrica. Uhum. O Dix-Hallpike vocês conhecem, né? Para avaliação de estado. Sim? Dix-Hallpike é uma manobra, né, para a gente avaliar essencialmente vertigem paroxística benigna, né? Que muitas vezes, né, com alteração, os ossículos, né, os otolitos, eles podem estar deslocados, então, com a manobra a gente consegue reposicionar os otólitos e aí diminui aí a queixa do paciente. A manobra, né, que ela é diagnóstica, e a manobra de Eppel é a manobra corretiva, né, que a gente faz para reposicionar os otólitos. Muito bem. Você falou também da sarcopenia. Então, você tem a perda de 5 quilos em um ano. Um paciente que pesa 34 quilos, né? Bem pouquinho, né? E perda de mais que 10% em um ano, né? Então, se ele pesava 39, perda de 5 quilos, é quase aí 15%, né, em um ano. Então, essa perda de peso, né, também é significativa, o que aponta aí para a questão da sarcopenia, dos problemas relacionados ao idoso muito magrinho, idoso com a massa muscular muito baixa, né, e isso piora, né, a condição dele, né, piora as condições que ele pode, inclusive, aumentar risco de queda. Se for que não conhece, né, a escala de depressão geriátrica, né, é uma escala que a gente utiliza especificamente para pacientes idosos, diferente da DSM-5, né, do CID-11, que a gente tem algumas escalas. Para o adulto, nós temos uma escala específica para o paciente idoso, que é a escala de depressão geriátrica, nós vamos ver à frente, apontando alguns sintomas como depressão e anedonia, né? As AVDs, vocês conhecem? Os termos de atividade de vida diária? Já ouviram falar ou é algo estranho para vocês ainda? Já ouvi falar. Eles sabem o que significa? O que significa você dizer que o paciente é independente das atividades de vida diária básicas e instrumentais? Ninguém sabe dizer? A básica é do cotidiano, né? E a instrumental é mais do trabalho. As básicas a gente vai ver com detalhe, é para você viver só, né? Tomar banho, vestir, alimentar, né? Locomover, e instrumentais seriam relacionadas a algo a mais, né? Como arrumar a própria comida, ir ao banco, né? E a gente tem as avançadas também, que está relacionada ao trabalho. Então, ele é independente, então ele consegue viver só. Isso que significa isso para a gente. Fluência verbal, vocês já ouviram falar desse teste? Esse não, doutor. E o mini exame de estado mental, Sim. já ouviram falar? Lembram dos valores de corte? E para que serve o mini exame de estado mental? Para verificar se existe um declínio cognitivo, né, no paciente. Isso. O mini exame de estado mental é um exame clássico, né? Um dos exames para a gente avaliar a cognição do paciente idoso. Aí ele avalia alguns domínios cognitivos, como orientação temporal, orientação espacial, a parte executiva e memória. E o fluência verbal, a gente vai ver um pouquinho para frente, ele avalia apenas a memória, né? A memória imediata. Tá? E aí a gente vai ver os pontos de corte para esse paciente, né? Vai ver que está alterado, né? O minimedro está normal, mas a fluência verbal está alterada. Tá? E o Get Up and Go, já ouviram falar desse teste? Não. Get Up and Go vocês também vão conhecer, é um teste que a gente vai avaliar essencialmente membros inferiores, mas para avaliar marcha, né? E equilíbrio. É um teste muito rico, traz bastante informação para a gente. Tá?
Então, são essas as principais alterações, né? Além do exame laboratorial que ele traz, né? A gastrite, né? Confirmada aí com H. pylori, mas é importante a gente identificar. E aí a gente faz algumas perguntas. Será que essa depressão dele pode estar interferindo na questão do peso? Ou tem alguma outra questão, né, que pode estar interferindo, como, por exemplo, uma doença de consumo, né, uma alimentação inadequada, né, a própria mastigação está inadequada, uma oferta inadequada, né, e essas alterações, né, de marcha, principalmente no Get Up and Go, levando o paciente à queda, né, que estava no primeiro slide. Muito bem, a partir disso a gente fez algumas diagnósticos. Então, na avaliação, a gente considerou o paciente com depressão, vertigem paroxística benigna, uso de benzodiazepínicos. Então, ele faz o uso do benzo, o uso crônico, que pode estar levando, né, aumentando o risco de queda, né? Então, ele tem uma queda de repetição, ele tem emagrecimento a esclarecer, uma provável hiperplasia benigna da próxima e a gastrite. Nesse primeiro momento, primeiro encontro, a gente fez o escitalopram para tratamento de depressão, repetimos a Epley, né, no retorno, pedimos alguns exames para a gente avaliar a questão dessa tonteira, essa queda de repetição, né, como ecocardiograma, ultrassom de carótides e a rotina laboratorial. Pedi para trazer exames anteriores, uma redução do benzo, tratamento para H. pylori e retornar com exames. Então, vejam que, a partir de uma queixa inicial, se a gente conseguir fazer uma abordagem mais ampliada no idoso, a gente aumenta o número de diagnósticos e consegue fazer um plano terapêutico mais adequado. Tá? Bom, e aí vamos para mais um caso onde a gente vai construir, então, o raciocínio para os exames. Né? Então, outro caso, um paciente foi solicitado uma visita domiciliar pelo ACS, para uma idosa que que só queria um atestado para a INSS. E aí, né, muitas vezes a gente se depara, né, com a situação, médico de família, que às vezes a gente está no final do expediente e a gente de saúde fala, doutor, é rapidinho, só para fazer um atestado. Então, não se engane, né? Não é só o atestado. O paciente é a senhora AMA, tem 82 anos, apresentando dificuldade de locomoção e esquecimento. Então, só disso a gente já identifica a paciente idosa mais idosa, mais de 80 anos, tem dificuldade de locomoção e a gente vai precisar, né, fazer um esclarecimento. Por que ela está com dificuldade? Está com tremor? Está com rigidez? Está com tonteira? Tem alguma alteração osteomuscular? Né? E esquecimento. Será que essa paciente tem um déficit cognitivo importante? Esse esquecimento é normal para a idade? Ela tem um quadro demencial? Então, é importante que a gente avalie esse paciente como um todo. Tá? O cenário, só para complicar um pouquinho, vive em condições sociodemográficas muito pouco favorecidas, né? Na comunidade, com caso material reaproveitado, muito lixo na rua. E aí é importante, a gente traz essa imagem, toda vez que vocês avaliarem um idoso, né? A gente tem que ver essa imagem do iceberg, onde muitas vezes as necessidades que são relatadas pelos pacientes, uma tonteira, quer mostrar os exames, ou tem uma dor aqui, às vezes, né, se a gente não fizer uma avaliação adequada, a gente fizer só a avaliação da queixa principal, nós não vamos identificar as necessidades não relatadas, que muitas vezes tem algumas doenças crônicas, medicamentos que fazem fazer malefício para o paciente idoso, né, o paciente ter risco de queda, depressão, demência que muitas vezes não são diagnosticadas, e aí a gente vai navegar nesse paciente e vai afundar, porque a gente muito provavelmente vai cometer uma iatrogenia. Tá? E aí, por isso que o envelhecimento, ele traz algumas questões que são importantes, onde a gente tem doenças que manifestam de formas inespecíficas ou atípicas, né? Então, por exemplo, um paciente que está com pneumonia, se é adulto jovem, qual é o quadro clínico que a gente vai esperar? É um paciente que tem uma tosse produtiva, ele tem uma febre, ele tem uma prostração. Agora, no paciente idoso, não.
paciente idoso, às vezes com a pneumonia, ele vai se manifestar com uma confusão mental, né, com uma agitação, uma dispneia, às vezes não vai ter tosse, muito provavelmente não tem febre. Então é importante a gente enxergar que o que a gente aprende na clínica, na pediatria, das manifestações típicas das doenças, no idoso ele é diferente. E com isso faz que a gente não diagnostique algumas doenças. Algumas doenças passam batidas. Por exemplo, muitas pessoas acham, envelhecimento, a pessoa é normal esquecer. Então, o próprio familiar, ou alguns médicos falam, não, isso é normal com o envelhecimento, esses esquecimentos são normais, né? Às vezes não é identificado, por exemplo, né, uma alteração da depressão, né, porque fala, não, o idoso fica quietinho, fica no canto dele, tá sem fome, coitado, é porque não faz nada, fica só dentro do quarto, então deixa passar, por exemplo, depressão, né? Algumas alterações também, como, né, as insuficiências, sejam cardíacas, hepáticas ou renais, se não forem identificadas ou diagnosticadas também a tempo, podem passar despercebidos, ou o tratamento pode ser despercebido. Além disso, né, quando a gente vai tratar uma doença, a gente pode ocultar outra, ou pior, pode piorar outra. E aí isso é um dado muito importante, que às vezes a gente recebe muitos pacientes que eles vão a vários especialistas focais. Então, o idoso é acompanhado pelo cardiologista, ele é acompanhado pelo gastroenterologista, ele é acompanhado pelo pneumologista, e acaba pelo ortopedista, e acaba que cada um olha só a parte que ele estudou, que ele se especializou, né? Então, por exemplo, deixa eu abrir novamente a sala aí. Vamos voltar. Então, acaba que tratamento de uma doença, um sintoma de um pode ocultar outra, né? Então, é muito clássico, às vezes, por exemplo, um paciente que ele está com a diabetes descompensada, e uma diabetes descompensada, por um acaso, pode estar levando uma poliúria, né? Mas ele também tem uma insuficiência renal que pode levar a uma oligúria. Então, o paciente pode estar urinando normal, mas está com a diabetes descompensada e tem uma insuficiência renal, né? Assim como ele pode ter uma outra doença, e é muito comum, por exemplo, ele ir no ortopedista porque está com uma dor osteoarticular, né? Então, a dor nas articulações, está com artrose, um processo de envelhecimento, e o colega passa um anti-inflamatório, e esse anti-inflamatório pode gerar aí um sangramento digestivo, né? Esse anti-inflamatório pode piorar uma série de condições. E aí é muito clássico, né, essa cascata de problemas, onde esse tratamento pode agravar outra doença, né? Então, por exemplo, sabidamente que o anti-inflamatório, né, num paciente que já tem insuficiência renal, pode piorar. Então, é muito comum um paciente idoso, que é diabético, já tem uma alteração na função renal e que também tem uma osteoartrose. Que aí ele vai lá no colega ortopedista, né, ou ao pronto atendimento, por conta dessas dores, é prescrito um anti-inflamatório para esse paciente. Esse paciente, né, melhora a dor no joelho dele, mas vai piorar a função renal. E aí a gente começa a cascata iatrogênica, né? Então, essa é uma iatrogenia clássica. Outra iatrogenia, muito comum no envelhecimento, os pacientes terem alteração no sono. Aí, quando o paciente tem alteração no sono, começa a incomodar a família. Meu pai não dorme nada, minha mãe não dorme nada, ou dorme às 8 da noite, mas 1 hora da manhã já está em pé, já está levantando, a gente escuta os passos dele, aí vai levar esse paciente ao pronto atendimento, muitas vezes, ou alguma unidade de atenção primária, ou algum outro colega, que vai prescrever um benzodiazepínico, como esse nosso paciente do caso. Benzodiazepínico vai alterar nível de consciência, o paciente pode ficar mais confuso, ou pode ter uma das repercussões mais importantes, né, que predispor esse paciente à queda, porque ele vai levantar à noite, vai levantar para fazer xixi, meio tonto, né, por conta do benzo, vai ficar meio
obnulado, não vai conseguir enxergar direito as questões do chão, obstáculo, e cai. É muito comum o paciente idoso que faz uso do benzo ter essa alteração, né? Ter um risco maior de queda, cair. Cair pode levar a uma contusão ou pode levar a uma fratura. Essa fratura vai levar o paciente a ser internado. O paciente internado vai ficar acamado muito tempo. Essa internação prolongada pode levar o paciente a ter pneumonia de aspiração, pode levar o paciente a ter lesões de pressão, pode levar esse paciente a piorar o quadro de insuficiência respiratória dele, pode levar o paciente a piorar o quadro de insuficiência renal, e o paciente pode ir a óbito. Tá? Então, motivo de óbito, o uso do benzodiazepínico. Né? Então, é muito importante a gente estar atento a essas alterações, desde a manifestação atípica, a doenças que o paciente ainda não tem diagnóstico, a algum sintoma que pode estar agravando ou ocultar a outra. Se eu entrar com tratamento ou prescrever um exame para aquele paciente, será que eu vou ajudar ou vou prejudicar esse paciente? Ou vou entrar nessa cascata de problemas e piorar a situação dele? Então, devido a essa complexidade, a gente não pode abordar o paciente só pela queixa, sem entender, né? O paciente chega com a dor de cabeça, vou só tratar a dor de cabeça sem entender quem é o paciente, quais são os problemas prévios dele, quais são os medicamentos que ele tem, né? Então, se a gente quiser fazer uma abordagem adequada, a gente tem que fazer uma abordagem sistemática. E essa avaliação funcional que a gente propõe para vocês, ele serve como um roteiro para triagem, né? Para que a gente, a partir dessa triagem, a gente possa identificar algumas alterações, ou algumas doenças, ou patologias que sejam relevantes aí para o nosso cuidado desse paciente. E aí, então, como é que a gente faz essa avaliação? Tá? Independente da queixa, é importante a gente avaliar a visão. Por que a visão, professor? Porque a gente sabe que o nosso olho dura só 50 anos. Depois dos 50 anos, sem dúvida nenhuma, a gente já começa a apresentar algum problema. Isso quem me disse foi um professor de oftalmo, lá quando eu fazia faculdade, né? Eu tenho 25 anos de formado, então já há 30 anos, né? E realmente, né, hoje, a gente sabe que quem tem mais de 50 anos, no mínimo usa aí um óculos para presbiopia, né? Mas tem outras alterações da acuidade visual, tem a catarata, tem outros problemas de visão que podem prejudicar esse paciente. Então, pergunta de triagem: você enxerga bem? Sim ou não? Consegue fazer uma leitura, ver televisão? Aí, se o paciente falar, não enxergo bem, doutor, ou eu já uso óculos, então a gente tem que identificar o porquê, né? Se ele não enxerga bem, pode ser um risco de queda, por exemplo, ou piorar a qualidade de vida. Para isso, a gente pode fazer 2 testes. Um que é o teste de Snellen. Qual é o teste de Snellen? É o teste que a gente faz quando vai tirar a carteira de motorista, né? Quando tem aquele cartaz à frente, você fica lendo aquelas letrinhas e o médico pede para o optometrista. Pronto. Ele pede para você identificar até onde você consegue ler. Isso à distância, leitura à distância. E o teste de Jagger, que é o mesmo cartazinho, mas é um cartazinho, né, do tamanho de um livro, onde você coloca 15, 20 centímetros do paciente e pede para ele ler. Então, com isso, a gente está testando a acuidade visual a curta e longa distância. Além disso, a gente pode avaliar como é que está o cristalino dessa pessoa. A gente sabe também da prevalência de catarata, né, que pode estar sendo um dos riscos do paciente para queda, por exemplo, a perda de qualidade de vida, perda de interações. Então, se você posicionar sua lanterna, pode ser até do próprio celular, 45 graus do cristalino, você vai ver se ele está transparente ou se ele já está um pouco acinzentado. Essa opacificação do cristalino indica que o paciente tem um grau de catarata. Tá? Ou seja, alguma alteração visual, a gente sugere a avaliação do oftalmologista. Além de considerar se o paciente é hipertenso, se é diabético, né, fazer a fundoscopia para ver se tem alguma alteração. Então, teste de pergunta para a visão: tem alteração na acuidade visual? Enxerga bem? Sim ou não? Se tem, fazer esses testes ou encaminhar para o oftalmo. Descendo um pouquinho, nós vamos fazer a avaliação da acuidade auditiva. E a pergunta de triagem é: a senhora escuta bem?
Se ele falar que sim, beleza, não tem problema nenhum, doutor. Mas se ele falar, doutor, minha filha fala que eu escuto a televisão muito alta, ou que eu não pego o telefone e não consigo escutar direito o que as pessoas estão falando comigo. Ou estou em casa, as pessoas falam comigo, mas eu não compreendo bem. Bom, isso é um sinal que ele não tem uma acuidade auditiva 100%. E para isso, a gente tem que fazer alguns testes. O primeiro teste que a gente pode fazer é o famoso teste do sussurro. O que é o teste do sussurro? Eu vou me posicionar atrás do paciente e vou contar um segredinho para ele, eu vou sussurrar. Então, qual é o seu nome completo? Quantos anos você tem? Então, pergunta simples que o paciente possa responder. Se o paciente responder, ótimo, passou no teste. Se ele não responder, possivelmente ele tem uma alteração na acuidade. Essa acuidade pode ser na via óssea ou na via aérea. Tá? Se a gente identifica que o paciente não tem uma boa acuidade, a gente tem a possibilidade de fazer otoscopia, né? Por que fazer otoscopia, professor? Porque uma das causas muito prevalentes de alteração na acuidade auditiva no paciente idoso são as rolhas de cerume. Então, você tem uma redução na via aérea pela obstrução, por uma rolha que está impactando o conduto auditivo. E isso faz com que o paciente escute mal. Se a gente identifica essa rolha de cerume, a gente pode muito bem, na atenção primária, fazer a limpeza desse conduto. A gente pode fazer, por exemplo, o uso de um ceratolítico, como, por exemplo, o Cerumin, pedir para o paciente pingar 2 gotinhas de manhã, 2 gotinhas de noite, por 10 dias, 7 dias. Isso vai fazer com que essa rolha diminua aí a consistência dela, muitas vezes até derrete, e na semana seguinte já vai para você olhar, e se for o caso a gente faz a limpeza, né? Limpeza desse conduto na atenção primária. Bom, se não resolver, limpou o conduto, viu lá, a membrana ela está hipotransparente, ou ela está um pouco mais acinzentada, né? Ela está mais endurecida, ou tem alguma outra alteração, a gente pode pedir audiometria e pode encaminhar para o oftalmo para uma avaliação, né? Pode ser via óssea ou a via neuronal. E muitas vezes os pacientes precisam usar, às vezes, aparelho, né? Para correção. Mas é algo que impacta, né? Quem tem um avô, avó, ou algum parente que tem essa diminuição de acuidade auditiva, piora a comunicação, às vezes ele fica impaciente, às vezes fica vendo televisão alta demais, você fala, a pessoa não escuta, então é algo importante para a gente avaliar. Descendo, vamos para os membros superiores. Membros superiores, a gente faz um teste de triagem, que é muito simples. Vai pedir para o paciente para tocar na nuca ou, né, as escápulas, tá? E segurar um lápis. Com isso, a gente está vendo o quê? Quando a gente pede para o paciente para tocar a nuca, o que eu estou verificando? Faça aí o movimento, vocês vão me falar. O que nós estamos verificando aqui? A mobilidade articular. A mobilidade articular é uma das coisas, muito bem. E qual a articulação principal que nós estamos avaliando? A Articulação do glenohumeral. ombro. Oi? Articulação do ombro, glenohumeral. Do ombro e cotovelo, mas principalmente do ombro. E por que o ombro, professor? Porque se a gente avaliar, dentro de uma das queixas mais importantes do paciente idoso, é o processo de osteoartrose. Pode ser em ombro e cotovelo. E por que isso aqui prejudica? Olha, o que na mulher esse movimento prejudica? Por exemplo, vocês fazem todo dia. Porque as mulheres vão fazer atividades do dia a dia, né? Estender roupa, varrer a casa, né? Geralmente gera um processo desgastante para a articulação, né? Isso. E para vestir, né? Para colocar sutiã, né? Tanto para homem quanto para mulher, para tirar a roupa, né? Então pode comprometer isso. E às vezes tem algumas complicações, né? Por exemplo, o ombro congelado,
é um processo de comprometimento, uma rotura de tendão, né? Um processo de osteoartrose muito grave, que é limitante, né? A piora da funcionalidade, né? Então, é muito importante nesse teste só fazer isso aqui. Ah, não consegue, doutor. Por quê? Às vezes pode ter, além da redução, né, a piora da articulação, mas também uma redução de força, né, no caso de sarcopenia. Então, o teste de triagem, você vai pedir para o paciente tocar a nuca e para pegar o lápis. E pegar o lápis? O que a gente está testando? Motor fino. Tá? Então, são 2 testes super simples, rápidos, que a gente vai ter essa percepção. Professor, e se estiver alterado? Se estiver alterado, a gente tem que identificar o que é. Aí vamos fazer o exame, né, do aparelho motor mais detalhado. E a gente faz a abdução, né, faz a extensão, o paciente crepita, ele tem dor, tem uma hipotrofia, né, você tem uma redução, o paciente ele tem uma limitação de movimento, ele tem dor, né, algo que vai especificar o que esse paciente tem. E a gente pode pedir exames complementares, como ultrassom, ou às vezes uma tomografia, encaminhar para fisioterapia, ortopedista, dependendo do tipo de alteração que a gente vai encontrar. Tá? Bom, seguindo, depois dos membros superiores, a gente vai ver membros inferiores. E aí, nos membros inferiores, é muito importante a gente avaliar, né, a questão da marcha, amplitude, velocidade de movimento e coordenação. Como é que é o teste Get Up and Go? É esse teste aí que está desenhado aí na figura para vocês. Com o paciente sentado, você vai pedir para ele se levantar sem o apoio das mãos, caminhar, aí a gente faz uma caminhada em torno de 10 passos, que é 5 metros, tá? Ir e voltar. E ele tem que fazer isso em 10 segundos. Tá? Então, é um teste que a gente tem uma série de avaliações. Então, primeiro, todo mundo está sentado aí, ou está deitado na cama, mas faça o favor. Tentem se levantar sem o apoio das mãos. Quando vocês se levantam, o que a gente está avaliando? Só o fato de pedir para o paciente estar sentado e se levantar. O que nós estamos avaliando? A força dos membros inferiores. Força de membro inferior é uma coisa. Especificamente o quê? Quadríceps. Quadríceps, né? Musculatura da coxa, que é extremamente importante para o paciente se levantar. Além da força muscular, o que mais que a gente está avaliando? Quando a gente se levanta, equilíbrio. Muitas vezes o paciente se levanta e pode cair, pode ficar tonto. E aí significa o quê, possivelmente? Hipotensão postural, tá? Hipotensão postural, que a gente pode identificar. Muito bem, então a gente viu força, a gente viu equilíbrio. O que mais que a gente avalia? Quais as articulações que nós estamos vendo, usando quando a gente se levanta? Quadril e joelho. Quadril, joelho E tornozelo. tornozelo. Então, veja, o simples fato de pedir para o paciente se levantar, a gente está avaliando 3 articulações, tornozelo, quadril e joelho, sendo essas 2 últimas muito prevalente quadro de osteoartrose, tá? São desgastes importantes, que muitas vezes têm limitação. Força muscular, quadríceps. Além disso, a mobilidade e a tonteira, né? Tensão postural. Então, só de pedir para o paciente se levantar, isso pode ser feito no teste Get Up and Go, ou quando o paciente se levanta da cadeira para ir embora, ou quando ele se levanta da cadeira para ir na maca, a gente já consegue realizar esta avaliação, né, de força, articulação e equilíbrio e hipotensão postural. Bom, depois que a gente pede para o paciente dar 5 passos para frente, 5 passos para trás, a gente está avaliando o que? A marcha do paciente. Como é que essa marcha? A marcha ceifante, aquela marcha, né, do paciente que teve um AVC, a marcha com passos muito curtos e que está congelada, que é aquela marcha do paciente com Parkinson, aquela marcha em bloco.
ou o paciente ele tem dificuldade de dar os primeiros passos, ou ele tem tonteira, ele tem desequilíbrio, ele começa a andar e começa a ficar desequilibrado. Então, a gente consegue avaliar várias questões relacionadas à marcha. Pede o paciente voltar e sentar novamente. Então, a gente avalia o equilíbrio, a gente avalia a velocidade que ele está fazendo a marcha, se ele tem movimentos coordenados. Então, o famoso teste Get Up and Go é isso, o TUG. É o teste que avalia a funcionalidade de membros inferiores e, principalmente, a capacidade dele se mobilizar. Tá bem? No caso do nosso paciente, ele tinha dificuldade para levantar e uma diminuição da amplitude dos movimentos. Prosseguindo, já que a gente está falando de mobilidade, a gente viu Get Up and Go, uma outra coisa importantíssima é a gente perguntar se o paciente caiu. Lembra lá no nosso primeiro caso, que era um paciente caidor? Né? E é muito importante a gente fazer essa pergunta, pessoal. Por quê? Vocês acham que quem cai fala que caiu? A gente mesmo, se a gente cai, a gente não chega em casa falando para o pai, para a mãe, para o namorado que caiu, né? A primeira coisa que a gente cai é olhar para trás para ver se alguém viu. Então, o idoso também, o fato dele cair pode ser um constrangimento para ele. Ele pode falar, não vou falar para o meu filho que eu caí, não, porque senão ele vai ficar preocupado, vai querer que eu more com ele, não sei o quê. Então, é importante que a gente faça essa pergunta ativa. O senhor ou a senhora caiu no último ano? Ah, doutor, ainda bem que você me lembrou. Eu, há 2 meses atrás, eu caí porque eu fui levantar para fazer xixi, aí eu tenho um cachorrinho, eu tropecei no xixi do cachorro. Ah, doutor, ainda bem que você me lembrou. Há 6 meses atrás, eu estava lavando o jardim e aí eu tropecei na mangueira. Ou, doutor, realmente, toda semana, quando eu me levanto da cama, eu me sinto uma tonteira, eu já caí umas 3 vezes. Uma delas eu bati o ombro, bati o joelho e machuquei. Então, vejam, além de perguntar se caiu, se sim ou não, é importante a gente perguntar como foi e a circunstância que levaram esse paciente à queda, né? Então, é importante que a gente avalie o que está acontecendo. Eu tenho alguma questão que possa prejudicar o caminhar, como a gente viu a questão da catarata, né? A questão otorrino, né? Uma alteração vestibular, né? Eu tenho um ambiente que ele é perigoso para mim, eu tenho um ambiente que é escorregadio, que a iluminação é precária, né? Que tem muitos animais domésticos, tem netos cheio de brinquedo na sala, ou não, eu tenho desníveis, né? Eu tenho escada, eu tenho batente, e não tem corrimão, e o idoso que, com a alteração da marcha, ele subir a escada acaba sendo um risco, né? Será que a altura das cadeiras, das camas, dos vasos sanitários estão adequados, né? Depois eu vou passar um vídeo que eu recebi essa semana, que eles fizeram uma simulação colocando um IA, um dispositivo para a pessoa normal sentir como idosa, né? E não sei se vocês já viram, tem aqueles vasos sanitários que conseguem ser um pouco mais altos, as cadeiras, exatamente pelo processo de diminuição de mobilidade e artrose, que facilitam, né, o paciente idoso a levantar e sentar. No banheiro tem barras de proteção, né, principalmente no chuveiro, no vaso sanitário. Existe algum obstáculo, né? O paciente precisa de usar algum apoio, algum dispositivo para andar, como andador, bengala. Tem alguma situação clínica que permite que esse paciente caia, né? Então, dentre os 3 exemplos que eu dei, o paciente idoso, que é robusto, ele tem um bom nível de dependência, mas estava lavando o jardim e tropeçou numa mangueira, né? Isso pode ser casual e não teve nenhuma importância, isso pode acontecer com qualquer um. Mas um idoso que relata para mim que toda semana está ficando tonto, que caiu e bateu a cabeça, ou bateu o joelho, já é uma outra situação, né? Um idoso caidor, né? A gente tem que tomar cuidado, que se ele não teve nenhuma lesão
mais séria, ele vai ter, né? E a gente pode prever isso. Muitas vezes a gente pode prever isso. Então, perguntar se caiu, sim ou não, qual a frequência e como foi. A avaliação ambiental, já disse algumas questões, né? Se tem presença de escada, batente, tapete, muito comum, né, na casa dos pacientes. O idoso tem muito frio nos pés, então tem mania de colocar os tapetinhos. E se não for com antiderrapante, isso é um perigo, né, porque ele desliza. A iluminação, se está adequada, né? Então, principalmente nos principais trajetos durante a noite, como, por exemplo, quarto, banheiro. Às vezes não precisa estar ali luz acesa, mas você coloca aquela luzinha de penumbra, aquela que fica no rodapé, né? Para ajudar o idoso a identificar os obstáculos. Se tem corrimão nas escadas, se tem barra de proteção no banheiro, como é que é o calçado desse idoso, né? Então, lembrar que muitos idosos gostam de usar o famoso chinelo, né? Chinelo de dedo, havaiana, e esse chinelo é terrível, né? Porque ele não consegue dar uma proteção na parte posterior e ele dobra na parte anterior. Então, muitas vezes os idosos tropeçam no próprio chinelo, né? Então, um calçado mais fechado, adequado. Então, seriam as orientações. Esse aqui, eu gosto de mostrar sempre essa foto. Esse era um paciente que ele tinha 85 anos, e quando eu fui na casa dele a primeira vez, não tinha essa corrimão nem essa barra de proteção aí. E a escada, vejam para vocês verem, ela tem uma altura do degrau muito alta, né? Quem fez a escada, possivelmente no arquiteto, no engenheiro, possivelmente foi ele mesmo, mas ele tinha aí em torno de 15, mais que 20 centímetros, né? No espelho da escada. E ele morava, a parte da casa da frente era a sala e cozinha, e atrás é onde é que ele dormia. Então, ele todo dia à noite iria subir para esse quarto, né? E eu vi ele subindo. Esse paciente tinha uma artrose severa aí de joelho, então um risco de queda muito grande, e ele subia apoiado na parede, né? E aí a gente fez a visita, a gente fez a orientação, e aí foi no dia seguinte, após a visita, ele mandou essa foto pela gente comunitária. Olha, fala para o doutor aí o que eu fiz. Aí ele mandou colocar aí o corrimão e a barra de proteção. E apesar de toda essa questão da artrose e tudo, e dos outros problemas crônicos, ele nunca caiu. Ele veio a óbito, né? Posteriormente, foi na época do Covid, mas não foi por conta da queda, né? Ele ainda ficou aí, depois dessa foto aí, ela tem vários anos, né? E esse mesmo paciente fazia uso de polifarmácia, e aí a própria agente comunitária ajudou a organizar aí a medicação, era um paciente analfabeto. Então é importante, né? Muito importante, nesse paciente que tem o risco de queda, a gente fazer a avaliação do ambiente, que pode ser numa consultório, né? No consultório a gente perguntar como é que são os ambientes, ou o ideal, fazer uma visita domiciliar, tá? E sempre identificar quais são os medicamentos que o paciente faz uso. Porque os medicamentos, a gente sabe que tem as iatrogenias, a gente tem as interações medicamentosas. Bem, prosseguindo agora, vamos para a parte mais relacionada à saúde mental do paciente idoso, e a gente faz a pergunta de gatilho. A gente pergunta para o paciente: você está tendo dificuldade de memória ou está esquecendo? Assim como a queda, muitas vezes essa não é a queixa principal do paciente ou do familiar. Se a gente faz essa pergunta de triagem, porque não existe nenhuma outra triagem para demência, pessoal, mas a gente sabe que ela se aumenta a prevalência com a idade. Mas se a gente conseguir fazer todos os nossos pacientes idosos essa pergunta: você está tendo dificuldade de memória, está esquecendo ultimamente? Sim. Se tiver, já é um sinal que a gente precisa investigar. Ah, dificuldade de memória, esquecimento é Alzheimer, professor? Não, a gente tem que investigar, né? Para ser Alzheimer, a gente tem o ABC da demência, que é o A de alterações de vida diária básica instrumentais, ou seja, ele tem que ter alteração na sua funcionalidade. O B de behavior, comportamento, né? O paciente fica, né, agitado, ou ele era bem ativo e fica hipoativo. E o C de cognição, que a gente faz pelo
alguns testes, dentre eles o que a gente vai apresentar para vocês. Mas essa pergunta de triagem é para vocês verem se o paciente precisa ser investigado ou não. Está esquecendo? Sim. Então, se ele está esquecendo, a gente sugere a aplicação do mini exame de estado mental, né? Que é o famoso mini mental, é um dos testes. Vocês já conhecem esse teste, né? Já viram isso em outro momento da faculdade, não é? Pelo que entendi inicialmente. Sim, professor, na neuro. Pronto. Então, não precisa explicar o teste detalhado, né? Então, assim, a gente tem esse exame, né? Ele é muito rico, ele é muito antigo, ele é de 1979, se não me engano, mas ainda é utilizado hoje, tá? Pela facilidade, pela aplicabilidade e pela o que esse teste nos permite, né? Observar, né? Então, por exemplo, orientação temporal e espacial, né? Cada uma delas vale 5 pontos. Você perguntar que dia é hoje, dia do mês, na hora aproximada, que ano estamos, né? Onde você está neste momento, qual é o endereço, né? Qual cidade, estado. Então, isso aí já dá 10 pontos. Se o paciente, ora, se ele tem uma desorientação temporal e espacial, primeiro, que é bem interessante nessa aplicação do teste, quando a gente pergunta, como é que está a orientação do seu pai e da sua mãe? Mas quando a gente começa a fazer esse teste, até os familiares se surpreendem. Então, muitas vezes, os familiares começam a chorar porque está vendo que o pai ou a mãe não sabe que dia é hoje. Não sabe que ano que está, não sabe que mês que está, né? Bom, o segundo passo é a memória imediata. A gente pergunta aí, pente, vaso ou laranja, né? Eu gosto muito do gelo, leão e planta. Depois você distrai o paciente, pede para ele fazer atenção em cálculo, que é 5, subtrair de 100, né, por 7, 5 vezes sucessivas, né? Então, 100 menos 7, menos 7, menos 7, ou falar a palavra mundo de trás para frente. Pede para o paciente revocar, né, falar de novo as 3 palavras, que a gente vê a memória. As questões relacionadas à linguagem, como nomeação de relógio, caneta, repetir nem aqui, nem ali, nem lá. Fazer o comando é mais executivo, né? Pegar um papel com a mão direita, dobrar uma vez ao meio, colocar no chão, ler, obedecer, escrever uma frase e copiar, né? Então, você tem aí uma série de domínios que são interessantes, desde memória, orientação, linguagem e execução. Então, o teste que ele é muito completo. Ele tem 30 pontos, mas como vocês percebem, já estudaram antes, e depende da escolaridade do paciente. O paciente analfabeto, ele já não vai conseguir ler, escrever, dificilmente vai fazer um cálculo, né? Escrever uma frase, então você tem pontuações diferentes de acordo com o nível de escolaridade. O que a gente sugere, né, tem vários critérios aí, vários pontos de corte, o que a gente sugere é isso, né? Pacientes que têm aí graduação, pós-graduação, 27 pontos, pode ser um bom corte, ensino médio, 24, ensino fundamental, 21 e analfabeto, 18. Né? Subtraiam 3, né? Que eu acho que fica um bom parâmetro. Teste de 30, menos 3, 27, menos 3, 24, menos 3, 21, menos 3, 18. A forma que eu acho que fica interessante para vocês não decorarem, né? Mas na hora que estiverem fazendo o teste, terem como parâmetros, né? Então, esse é um dos testes, né? Outro teste que a gente pode avaliar a cognição é o teste do relógio, onde a gente pode pedir para o paciente desenhar o relógio, um relógio de ponteiros com números, né? Colocando, por exemplo, 11 horas e 10 minutos. E aí a gente pode ter algumas alterações nesse teste, devem ter visto na neuro. E pode, quando o paciente tem alteração cognitiva, ele não consegue posicionar os números, não sabe colocar o ponteiro no horário certo, mas tem outras alterações, como, por exemplo, o paciente pode ver só metade do relógio, ou no segundo desenho, não colocar os relógios, os números, né, no ponto adequado, ou mesmo ter uma imagem mais tremida, que é o paciente que às vezes com Parkinson, né? Então, é um segundo teste. É mais difícil a interpretação desse teste, mas é um teste interessante para complementar, principalmente se tem pacientes com déficit neurológicos associados. E o fluência verbal, que é um teste
que também ele é muito antigo, mas bem eficiente, rápido de ser feito, tá? E que, principalmente para pacientes analfabetos ou pacientes que não conseguem fazer o minimento por alteração, por exemplo, visual, ou alguma outra alteração neurológica, você pode pedir para o paciente fazer esse teste, que é simplesmente você vai falar, olha, em 1 minuto eu quero que o senhor me fale o nome de todos os animais ou bichos que o senhor lembrar, ou o nome de todas as frutas que o senhor lembrar, tá? Aí você vai dar 1 minuto e pedir para o paciente falando, vai anotar o nome dos animais e vai ver qual a perspectiva ou resultado. O que esse teste nos fornece de informação? Apenas a memória, né? A gente está pedindo para o paciente lá buscar na memória dele o nome de animais ou de frutas e ele vai falar em 1 minuto, tá? Ele não avalia orientação temporal, não avalia orientação espacial, mas ele ajuda. Ah, professor, mas eu posso fazer uma orientação temporal e espacial do minimento para ver como é que está e fazer o fluência verbal? Pode. Acho que eles se ajudam e se complementam, tá? Então, quais são os pontos de corte? Quem tem mais de 8 anos, né, de escolaridade, ponto de corte é 13. Quem tem menos de 8 anos, ponto de corte é 9. Para acordar vocês, senão fica muita... Vamos lá aqui. Arthur, fala um número aí para mim. Arthur Pereira, diga um número aí para mim. De 1 a 27. Tá dormindo, Arthur? Então vamos lá, Cleópatra, fala um número aí para mim. 13. 13? Número bom esse. Guilherme Matos. Diga aí, Guilherme, tu tá por aí? Olá, professor, bom dia. Pode ser Bom o número dia. 21. Não, agora eu quero que você fale para mim, me diga aí o nome de máximo de animais que você consegue agora, em 1 minuto. Diga lá que eu estou anotando. De animais? Isso. Vixe. Cachorro, gato, galinha, leão. Escorpião, cobra, jacaré. Macaco. Pássaro. Calango, camundongo, rato. Vamos lá. É mais 10 segundos. Tucano. Pronto. Passou na risca, hein, Guilherme? Você é estudante de medicina, fez 13 animais. Viu? Está no ponto de corte. Me diga aí mais um número aí agora. 16. Então vamos lá, Lucas. Lucas Pitágoras. Tá aí, Lucas? Lucas Pitágoras, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então vamos lá para Maria Beatriz Nogueira. Oi, professor. Diga, Beatriz, vamos lá. Me fala o máximo de frutas que você conseguir em 1 minuto. Frutas. Maracujá, limão, laranja, melancia, pitanga, ata, saputi, maracujá, limão. Falou. Calma.
manga, caju, não sei se eu já falei uva, Não. uva, morango, hum, eu não lembro mais. Mais uma para você passar no teste. Jesus, calma. Mexerica. Ah, boa. 13. Bom, tá vendo? Bia teve dificuldade, né? Talvez porque hoje seja segunda-feira, de manhã também, o professor faz umas perguntas capciosas dessa aí pra gente. Mas Não vejam é? bem, é um teste que aparentemente ele é simples, né, gente? Então, imaginem para pacientes com menos escolaridade ou mais escolaridade, né? Então, a gente vai pedir para o paciente fazer isso, né? E mesmo aí vocês, estudantes de medicina, jovens, né, tiveram uma certa dificuldade de chegar nos 13 animais ou frutas, né? Então, é um teste que você vê exatamente a capacidade cognitiva, mas a avaliação da memória. Então, um teste bem interessante para a gente avaliar os nossos pacientes. Então, escolaridade 8 ou mais, 13, parabéns, os dois passaram, viu, gente? Ninguém está com demência, não. Mas, se tivessem com menos, né, desse corte, ou pacientes que têm menos de 8 anos de escolaridade, seriam 9 animais. Então, é um teste também muito rápido, que vocês podem fazer com o paciente, que dão uma ideia da cognição, principalmente aqueles que chegam falando, estou com alteração de memória. Então, um teste interessante. Depois aplique aí com seus parentes, seus avós, seus tios. Bom, segundo passo, a gente vai avaliar, dentro da questão de saúde mental, o humor, né? A gente avaliou primeiro cognição, e a segunda pergunta de triagem é: você está se sentindo triste, desanimado ou sem energia? Né? É uma pergunta de triagem. Se você quiser falar nos últimas semanas, né? Mas se falar frequentemente, né? O paciente vai entender. Se o paciente falar, sim, doutor, realmente eu não tenho vontade de mais sair de casa, estou com tristeza, depois que meu marido, minha esposa faleceu, não tenho ânimo mais de nada, eu levanto sem energia, bom, isso já é um sinalizador. Pode estar com depressão? Sim. Se ele falar sim, a gente deve aplicar a escala de depressão geriátrica, GDS. A gente tem padrão de 30, de 15 e de 5. O mais adequado para a gente fazer, o de 30 é muito extenso, de 5 é muito curtinha, mas normalmente a gente utiliza o padrão de 15, tá? Nosso paciente teve uma alteração de 11 em 15. O que significa? Que ele teve respostas apontando para a depressão em 11 itens, tá? Entre menor que 5, tá ok. Entre 6 e 10 é fortemente sugerível de depressão, uma possível depressão, e maior que 10 aponta já para uma depressão maior. E aí a gente tem essas pontuações. Desculpa, eu coloquei essa aqui, estava em espanhol, mas tem a versão brasileira, mas é a mesma coisa, né? São algumas perguntas que eles podem direcionar ao paciente. Então, por exemplo, está satisfeito com a sua vida? Parou de fazer muitas coisas do que fazia habitualmente? Sente sua vida vazia? Sente com frequência aborrecida? Se encontra de bom humor na maior parte do tempo? Essas 5 primeiras é do GDS de 5, né? Tem alguns estudos que apontam que se ele tem mais do que 2 respostas positivas para a depressão, a gente prossegue, se não tiver, a gente pode parar por aí, tá? Então, vamos lá. Está satisfeito com a sua vida? Qual a resposta? Não. Se ele falar não, é positivo para a depressão. Parou de fazer muitas coisas que fazia anteriormente? Sim. Então, se ele falou sim, é positivo. Então, não é sim ou não. Ele depende da resposta do paciente que apontar, né? Sente sua vida vazia? Sim. Aponta para a depressão. Sente com frequência aborrecida? Sim. Também aponta para a depressão. Se encontra bem na maior parte do tempo? Não. Aponta para a depressão.
Teme que alguma coisa pode acontecer com você? Sim, aponta para a depressão. Sente feliz a maior parte do tempo? Não, aponta para a depressão. Com frequência se sente desamparado ou desprotegido? Sim, aponta para a depressão. Prefere ficar em casa do que sair e fazer coisas novas? Também sim. Aquele paciente que não quer sair de casa, quer ficar só dentro do quarto, aponta para a depressão. Queria que tem mais problemas de memórias que a maioria das pessoas? Também sim. Então, alteração cognitiva, as pessoas, a famosa pseudodemência depressiva pode estar alterada. Em certos momentos, pensa que é maravilhoso estar vivo? Não, aponta para a depressão. Atualmente, se sente um inútil? Essa pergunta eu detesto. Tá? Aí a gente normalmente pode fazer de uma forma mais sutil, né? Então, atualmente você sente que pode fazer as coisas, que pode contribuir com as coisas em casa, ou pode contribuir de alguma forma, né, para a atividade da sua família, mas o sentir inútil, né, é muito pesado, né? Se sente cheio de energia? Não, aponta para a depressão. Se sente sem esperança neste momento? Sim, aponta para a depressão. E pensa que a maioria das pessoas está em melhor situação que você? Sim, aponta para a depressão. Então, perceba que não é sim ou não, mas vai depender da resposta. Então, valores que apontam para a depressão, maior que 10, no nosso caso, o paciente foi 11, ele aponta para um quadro de depressão. É claro que as escalas como um todo, né, gente, eles não fecham o diagnóstico, né? Mas eles apontam de que as escalas são uma trilha, né, e não um trilho, que a gente pode utilizar para ajudar a complementar a nossa avaliação. Tá? Outras escalas, que são as escalas de atividade de vida diária, nós temos as escalas de vida diária básicas e as instrumentais. A escala de vida diária básica, a gente tem a famosa escala de Katz, que avalia o nível de dependência para as atividades do dia a dia, como comer, como banho, vestir, alimentar-se, a higiene pessoal e a continência. Tá? Então, pensa aí, o que vocês fizeram hoje? Acordaram, levantaram da cama, se movimentaram, foram até o banheiro, né? Fizeram o banheiro, fizeram xixi, é o número 2, né? Alguém aí pode ter tomado banho, vestiu, né? E movimentou-se para tomar um café. Coisas básicas, o que a gente já fez aí nos primeiros minutos aí do nosso dia a dia, né? E que são atividades que a gente precisa para sobreviver. Andar para ir atrás da comida, para fazer as higienes, para tomar banho, conseguir vestir, né? E se levantar, e controlar xixi e cocô. Né? Então, um idoso ou uma idosa que consegue fazer isso sozinho, significa o quê? Que ele pode viver sozinho a maior parte do tempo, ele não precisa de cuidador. Eu consigo tomar meu banho, eu consigo me vestir, consigo ir lá no banheiro, consigo me mexer para ir na geladeira, ou para ligar e pedir para o iFood e comer sozinho. Posso viver sozinho o tempo todo. Professor, mas aí ele não consegue arrumar a casa, ele não consegue preparar comida. Sim, ele vai precisar de ajuda para algumas atividades do dia a dia, que aí são as famosas atividades de vida diária instrumentais. Mas se eu tenho um idoso que consegue ter uma boa funcionalidade de atividade de vida diária básica, ele pode viver sem o cuidador na maior parte do dia. Ele pode precisar de algum momento. Mas se eu tenho um idoso que ele já tem um nível de dependência para alguma dessas atividades básicas, significa que ele precisa de um cuidador. Seja para qualquer uma delas. De ajuda para se transferir, né, para se mover, precisa de ajuda para colocar uma roupa, para tomar um banho, alguém que teve um AVC, que tem um déficit neurológico, alguém que tem alteração de cognição, que não consegue tomar mais o banho sozinho, né? Alguém que não consegue mais se alimentar só, então precisa de um cuidador. Essa é a interpretação. E no nosso paciente, ele tinha dificuldade para se vestir, para se banhar, para locomover e controle de esfíncter. A única coisa que ele conseguia fazer
era alimentar sozinho, tá? E é interessante que vocês registrem quais atividades físicas, quais atividade básica, né, que ele tem a limitação, tá? E as atividades instrumentais são exatamente o que complementam as básicas. Então, por exemplo, fazer a comida, né? Então, uma mulher ou um homem que cozinhavam, que deixaram de cozinhar. Eu não consigo pentear meu cabelo direito ou cortar as unhas. Eu não consigo mais ir ao banco, né? Ou pagar minhas contas. Meu pai está esquecendo do dia que tem que pagar as contas, ele perdeu o controle. Minha mãe não consegue mais ir no supermercado, ela não segue uma lista e compra as coisas todas erradas. Aí meu pai esquece de como é que liga o telefone, né? Então, são atividades complementares. É interessante que a gente avalie o que o paciente fazia antes e deixou de fazer. Por exemplo, a gente vai avaliar, aí pergunta, o senhor deixou de arrumar a casa? Ele vai falar sim. Mas ele já arrumou alguma vez? O paciente, às vezes, nunca arrumou a casa, nunca passou uma vassoura. Nunca preparou alimento. A senhora consegue pagar as contas? Não. Aí você vai colocar não. Mas ela já pagou antes? Às vezes a pessoa nunca foi a funcionalidade dela pagar a conta. Então é interessante que a gente entenda isso, né? Seja pegar um transporte público, seja chamar um Uber, andar de bicicleta, né? Colocar o lixo na rua, cuidar do jardim. Então são atividades complementares às básicas. E nós temos as atividades avançadas, que é pacientes que têm já um nível de escolaridade maior, um idoso ou idosa que trabalharam ou trabalham até os 70, 80 anos, sabem usar o computador, né, que ainda exercem atividades laborativas. Então, é interessante a gente estar identificando esse perfil de idosos também. E, nessa perspectiva, a gente entender essa paciente nessa perspectiva das atividades de vida diária, que significam para a gente, se eu tenho um paciente que ele tem atividade de vida diárias instrumentais e básicas independente, ele tem a funcionalidade, ele é um idoso independente e é um idoso que tem autonomia. Mas, se eu tenho um idoso que começa a perder a sua funcionalidade para fazer as atividades de vida diária instrumentais, e vejam e acompanhem a descida da escada, ele vai se tornando menos autônomo e mais dependente. Então, é um idoso que deixa de fazer as compras, que não consegue mais pegar o transporte, que já não consegue mais pagar as contas, que não consegue mais ter o controle da medicação, que deixa de ter o controle de esfíncter, né? Começa a não controlar xixi e cocô, já não consegue andar, precisa da bengala, já não consegue mais se vestir sozinho, já não consegue tomar banho, já não consegue mais se alimentar, ou cuidar da sua aparência, ir ao banheiro e não consegue sair da cama. Vejam que é uma perda de funcionalidade de atividades mais complexas para menos complexas, começando nas perdas das instrumentais, a perder as básicas. Então, na avaliação do paciente, inclusive com demência, quando a gente pega um paciente numa fase inicial, muitas vezes os familiares trazem o idoso para o consultório e falam, doutor, eu estou achando que meu pai está com demência. Ele pode ter iniciado com um quadro de alteração de memória, que a gente chama de declínio cognitivo leve, sem ter perda da funcionalidade. Mas, de repente, eu tenho um paciente que ele está esquecendo, que os familiares acham que isso é normal, que é caduquice, mas ele já tem perda da sua funcionalidade, porque ele já não consegue mais ir ao banco pagar as contas sozinho, ele já não consegue pegar um transporte, que ele já não consegue saber qual é o número do ônibus, ele já faz confusão com medicamentos, ou seja, ele já tem alterações de atividade de vida diária instrumentais, com alteração cognitiva, que seja já uma alteração de orientação, não sabe que dia é hoje, ou que mês que está, e alteração de memória, já pode ser um quadro inicial de uma demência. Tá? Que se vocês quiserem depois, em outro momento, a gente pode fazer uma aula sobre demência e abordar isso. Mas é importante que vocês entendam essas perdas da funcionalidade.
Classificação de grau de dependência para o nosso paciente. Nosso paciente ele era dependente para as atividades de vida diária e instrumentais. Tá? Estamos caminhando para o final, viu, minha gente? Deixa eu ver só que horas aqui. 9h30. Incontinência urinária. Da mesma forma de que a gente pergunta memória, que a gente pergunta queda, a gente pergunta para o paciente: o senhor perdeu o controle da urina, ou já se sentiu molhado, ou alguma vez não deu tempo de chegar ao banheiro? Né? Às vezes, gente, às vezes não, frequentemente os pacientes eles também ficam constrangidos, porque isso denota uma perda da sua funcionalidade. Né? A gente já viu que incontinência urinária é uma das questões das ABDs básicas. Então, o idoso que às vezes tem essa perda da funcionalidade, seja por alteração na próstata, seja por alteração no destruçor, seja às vezes por um medicamento que toma, como a furosemida, urgência miccional, né? Então, é importante a gente fazer essa pergunta, né? Muitas vezes o paciente já tem uma perda de funcionalidade e, como o nosso paciente, uma alteração cognitiva, que ele já não consegue ter o controle urinário nem fecal. E aí, no caso do nosso paciente, ele já usa fralda. Tá? Mas não necessariamente, às vezes o problema não é da cognição. Às vezes o problema é da funcionalidade, na mobilidade, né? Da próstata, da bexiga. Então, é interessante que a gente pergunte também: como é que é essa incontinência? É o esforço? É quando tosse? Não, eu tenho urgência para ir ao banheiro, mas não dá tempo. Né? Então, também, assim como especificar a queda, a gente pergunta como é que é a incontinência urinária, que também é uma outra aula, né? Para a gente fazer, identificar as principais causas da incontinência. E nutrição, a gente também pergunta para o paciente, como avaliação de triagem: você perdeu mais que 4 quilos no último ano? Ou, né? Claro que a maioria das vezes o paciente não consegue transformar na questão percentual, né? Então, você vai ver o peso do paciente e vai perguntar: você teve perda de peso no último ano? Quanto foi? Um idoso que pesava 50 quilos e perdeu 5 quilos, ele perdeu mais de 10%, né? Então, perda de 5% em um mês, a perda rápida, sem dieta ou atividade física, né, sem modificações, ou 10% em 6 meses seriam significativos. E da mesma forma, uma vez que a gente pergunte: perdeu peso, sim ou não, aí a gente tem que especificar. Aí a gente pode usar o Mininan como um instrumento, né, para avaliação nutricional, né, para ver circunferência de panturrilha, para ver quanto peso, fazer IMC, fazer um detalhamento da dieta desse paciente, investigar quais são as possíveis causas, se esse paciente está perdendo peso porque não está alimentando direito. Eu teve paciente que estava perdendo peso, mas por quê? Porque a prótese dele estava bem desgastada, então ele não conseguia mastigar a alimentação. Ou não está tendo condições de comprar alimentação de qualidade, está comendo pouca proteína, né? Ou não, está comendo direito, doutor, mas continua perdendo. Será que tem alguma doença de consumo? Será que é uma diabetes que está descompensada? Será que é um hipertiroidismo? Ou será que é um câncer? Né? Então, a gente tem que estar apontando e tentar investigar quais são as possíveis causas. Ou mesmo alterações de saúde mental, uma depressão, né? Como a gente já falou, o paciente fica com hiporexia, o paciente fica inapetente, não quer comer, né? O próprio paciente com alteração cognitiva, então ele não sente fome, né? Ele esquece de comer, então fica muito tempo sem se alimentar. Então, são situações que precisam ser esclarecidas. E para não deixar passar, nós temos que identificar sempre quem são as pessoas que podem estar ajudando esse paciente, qual é o suporte social desse paciente, seja ele independente ou já dependente. Então, anotar no prontuário, anotar no cartãozinho quem é o cuidador ou cuidadora, endereço, telefone, para que se precisar acionar aquele cuidador, a gente tenha um suporte. E muitas vezes, quando esse idoso já tem um grau de perda de funcionalidade, ou ele já entra naquele quadro, principalmente das dependências para as atividades de vida diária básica, ele vai precisar do cuidador.
o cuidador o tempo inteiro. Um paciente que tem a dependência da vida instrumental, ele pode viver em casa o dia inteiro e precisar que um filho leve a comida, ou que arrume a casa para ele, ou que vá ao banco. Mas um paciente que tem um nível de dependência básica completa, ele precisa de ter alguém o tempo inteiro com ele não pode ficar sozinho em casa. Pelo menos a maioria das vezes. Então, aí já tem um cuidador que precisa estar presente para ajudar no banho, para ajudar na comida, para ajudar a trocar de roupa. E isso, ao longo do tempo, pode gerar sobrecarga. E aí, não esquecer que a gente pode estar avaliando esse cuidador e a gente pode perguntar para ele, você está tendo algum tipo de sobrecarga? E a gente tem algumas escalas, dentre elas, né, eu vou citar para vocês, obviamente a gente não vai aprofundar, é a escala de sobrecarga do cuidador, que é o teste de Zarit. É uma escala que a gente pode aplicar aos cuidadores para identificar o nível de sobrecarga. Tá? Tem as classificações de acordo com a pontuação também. Além disso, né, se o paciente está em atenção domiciliar, mas também a gente está utilizando essa escala para o paciente ambulatorial, é uma escala que ajuda a gente a identificar o risco e vulnerabilidade para os pacientes na atenção domiciliar. E a gente utiliza alguns dos critérios, né? Então, como indicadores, a gente tem idade, a gente tem a multimorbidade, a gente tem a polifarmácia, a funcionalidade, a mobilidade, o suporte familiar, a fragilidade e os cuidados paliativos. Então, para cada um desses indicadores, a gente tem algumas situações quando a gente coloca uma pontuação específica. Por exemplo, um idoso de 75 a 84 anos, uma pontuação de 1. Menos de 74, 0. Mais de 85, lembra que a gente falou lá no início da aula, né, que a idade é um dos fatores que aumenta o risco? Mais de 85 seria 2 pontos. Um paciente que ele apresenta muitas patologias, aí no caso, mais do que 5 ou mais patologias, a gente considera ele como paciente comórbido, com mais de 5 patologias, ele teria 2 pontos. Se alguma da situação clínica do paciente, seja de problemas crônicos ou mesmo algum problema agudo, ele adquiriu uma pneumonia, ou ele adquiriu uma infecção urinária, ou a diabetes dele está descompensada, ele já tem uma pontuação de 5. A polifarmácia, que também falamos no início, se ele usa 5 ou mais medicamentos, ele teria uma pontuação de 2. Funcionalidade, se ele tem a dependência da atividade de vida instrumentais, 1 ponto. Agora, se ele tem para as duas, 2 pontos. Mobilidade, o paciente tem dificuldade de marcha, né? O paciente que tem uma osteoartrose, né? Tem dor para poder mobilizar, 1 ponto. Risco de queda, um idoso caidor, né? Que tem hipotensão postural, que tem Parkinson, 2 pontos. Aqui tem um detalhe, se ele tem dificuldade de marcha e o risco de queda, como, por exemplo, o paciente com Parkinson, que ele tem rigidez, né? Ele tem o risco de queda e tem dificuldade, então ele já soma 1 mais 2. Então, 3 pontos. É a mesma pontuação do paciente que já está acamado. Suporte familiar, o paciente que tem a disfunção familiar, aquela família disfuncional, onde os filhos são brigados, né? 1 ponto. E se já tem algum cuidador sobrecarregado, 1 ponto. E algumas situações de maior fragilidade, se o paciente tem, né, alguma dessas situações, demência, depressão, Parkinson, neoplasia, sarcopenia, desnutrição, disfagia, incontinência e paralisia cerebral, seria 2 pontos a cada um. E se ele já está em cuidados paliativos, eu não sei se você já estudou os cuidados paliativos aí com o Matheus, mas dependendo do PPS, que é a escala de performance paliativa, ele tem de 2 a 10 pontos. Quanto menor o PPS, menor a pontuação dele. E o que isso quer dizer, professor? Se você avalia um idoso e consegue estar avaliando em todas essas questões, idade, multimorbidade, polifarmácia, funcionalidade, mobilidade, esporte familiar, fragilidade, cuidados paliativos, você está fazendo uma boa avaliação. E além de fazer uma boa avaliação, você está calculando o risco para determinadas situações. Então, se eu tenho um paciente com muito risco, eu vou precisar de ter mais um cuidado maior. Essa escala, vocês não precisam decorar, né? Se quiserem estar aplicando aí, ele tem um robozinho que vocês
quem tem o Telegram aí, abrindo escala, risco VD, vocês vão abrir a escala, tá? Aqui o PPS, né? Que a gente avalia os domínios, né? Deambulação, atividade da doença, autocuidado, ingestão e nível de consciência. E na primeira coluna, o percentual, a performance do paciente, que é de 100 a 0. Onde 100 é o paciente está normal e 0 é morte, né? Então, vejam que a gente costuma avaliar essa escala aí da esquerda para a direita, tá? E de cima para baixo. Então, começa com deambulação. O paciente está andando bem, beleza, ele vai ter 100 a 90. Né? Atividade normal da doença, ele tem algum esforço, por exemplo, paciente com DPLC, tem a dificuldade para caminhar, então já cai aí para 80. Né? Autocuidado normal, ingestão normal, nível de consciência completo, PPS 80. Mas se eu já tenho um paciente que ele já teve aí um AVC, né? E que ele fica na maior parte do tempo sentado na cadeira de rodas, o PPS dele já vai para 50. Independente dele estar lá, mesmo na cadeira de rodas, consegue ainda trabalhar, precisa de ajuda para ir no banheiro, né? Consegue alimentar normalmente, não tem alteração de consciência, mesmo que ele esteja sentado deitado, já o PPS dele já 50. Tá? Então, a gente avalia sempre no pior índice encontrado no paciente. Se ele já está acamado, é um PPS abaixo de 40. O paciente acamado é um paciente de maior risco, né? Que já vai precisar de ajuda aí para tomar banho, para vestir, para alimentar, né? E a gente vai avaliar. O paciente que já está alimentando normalmente, né? É um PPS de 40. Agora, o paciente que já está com dependência completa, que não precisa de estar alimentando só com as colherinhas, né? Fica a maior parte do tempo confuso, já está um PPS de 20, ou seja, vai aproximando, quanto menor o PPS, vai aproximando aí da morte, tá bem? E aí a classificação, né, das visitas, né, o planejamento das visitas ou dos encontros, né, a gente projetando isso para nível ambulatorial, na escala de Ribeiro-Fiuza, se ele tem um risco baixo, até 5 pontos, ele pode ser visto a cada 6 meses ou 1 ano. Um risco médio, se ele pontua entre 6 a 10, ele precisa ser visto a cada 4 meses, 6 meses, ou 3 a 2 vezes por ano. Um risco alto, de 11 a 15, o paciente precisa ser visto a cada 2, 3 meses. Né? E um paciente com risco muito alto, maior que 16, ele precisa ser visto mensalmente ou bimensalmente. Então, vai depender da agenda, né, de como esse paciente está. Então, esse critério ajuda a gente, não só a gente avaliar, né, esses indicadores da primeira coluna, mas também haver um nível de necessidade que esse paciente tem que ser visto, a frequência. Muitas vezes é uma coisa que nunca ensinaram isso para mim na faculdade, e é uma das questões que às vezes a gente perguntar: e aí, professor, quando é que esse paciente tem que retornar? E aí é uma pergunta que ficava sem resposta. Ou a gente respondia meio aleatório. A partir de uma classificação, você consegue já organizar o paciente pelo risco dele, então fica essa sugestão aí de frequências de visitas ou de encontros ambulatoriais para o paciente idoso. Para finalizar, né, o genograma do paciente, abordagem familiar, o PRATS, né, não sei se vocês viram esses instrumentos, né, essas ferramentas de abordagem familiar, mas serve para a gente complementar. Ele tinha previamente uma insônia, hipertensão, fazia uso do benzodiazepínico e hidroclorotiazida à tarde, então a gente percebe aí, né, a questão da polifarmácia e da iatrogenia, né, hidroclorotiazida à tarde aumenta a frequência miccional, né. A lista de problemas identificados para esse paciente após a avaliação: a rolha de cerume, hipoacusia, uma dificuldade de marcha e risco de queda, uma alteração cognitiva e dependência funcional, como a síndrome demencial ao esclarecer, iatrogenia, violência, que foi visto lá no genograma e no PRATS, né? A insônia, a hipertensão, a depressão e a dependência funcional. Então, são 9 problemas, ao invés de 2.
Tá? Ele tinha 2 problemas identificados, 2 patologias, e aqui a gente conseguiu ampliar para além do CID, para além do diagnóstico, identificando outros problemas para o paciente. E aqui o plano terapêutico que a gente propôs para esse paciente, tá? O serumin, limpeza do conduto e reavaliação para hipoacusia, o andador e a densitometria para limitação de marcha, avaliar se esse paciente tem osteoporose, né? A higiene do sono, a suspensão gradual do benzodiazepínico, pela questão da iatrogenia, o início do antidepressivo para tratar a depressão, né? As orientações ambientais e o uso de cálcio e vitamina D, já que é um paciente caidor crônico e precisa de uma profilaxia para osteoporose. A orientação do uso de hidroclorotiazida pela manhã, lembra que ele usava à tarde, então, assim, para redução, né? Ou mesmo entrar e tirar esse hidrocloro e entrar com losartan. Solicitado exame de rotina para avaliação da síndrome demencial e orientação dos cuidadores. Então, num primeiro encontro, foi feito isso para o paciente. E aí, pessoal, para finalizar, a gente tem algumas referências que vocês podem estar utilizando. Tem o caderno de atenção básica, envelhecimento e saúde da pessoa idosa, o caderno 19 do Ministério da Saúde. Já saiu um outro, abordagem ao idoso na atenção primária, que eu vou compartilhar com vocês também, que é o manual do CONAS. O Tratado de Atenção Domiciliar, a gente escreveu 2 capítulos, né? Um abordagem ao idoso e o outro a aplicação do iCope, que é um instrumento, né? São 2 capítulos nesse tratado que tratam exatamente dessa aula, e além do Tratado de Medicina de Família e Comunidade e o Medicina Ambulatorial, são as referências que a gente utilizou para essas aulas e para essa aula que vocês podem utilizar, tá bom? Fico à disposição para as dúvidas, comentários de vocês, tá? Aula expositiva à distância é horrível, né, gente? A gente interage pouco. E a gente tentou fazer isso de forma mais breve possível aí para vocês. Tudo certo? Nada resolvido? Então é isso, gente. Fico à disposição se alguém tem alguma dúvida. Já disponibilizei esta apresentação para vocês deram uma olhada. Esse manual do CONAS, eu acho que ele está gratuito, eu posso mandar para vocês também. O Tratado de Atenção Domiciliar, não sei se alguém tem o PDF, mas eu acho que deve ter na biblioteca da UES, né? São 2 capítulos aí que eu sugiro para vocês fazerem a leitura, tá bom? É isso então, meu povo. Muito obrigado aí pela participação de vocês. A gente se encontra nas próximas. Treinem a fluência verbal, viu, gente? Utilizem esses instrumentos com o paciente de vocês. Sugiro aí que vocês façam aí com os familiares, né? Avô, avó. É interessante aí para treinar e também para avaliação deles. Tá bom? É isso aí, Obrigado pela aula, gente. professor. Grande abraço para vocês, um bom dia.